Retomando aqui, os mercadores que vendiam os produtos da grande Babilônia se enriqueceram com as custas dela, vão ficar de longe com medo de sofrimento, vão chorar e vestir luto. Verso 15. Então vou dar uma olhadinha aqui, Isaías 23. Isaías 23, verso 17. Porque será no fim de 70 anos que Yahweh visitará Tiro, e ela tornará sua ganância de prostituta, e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. Aqui, o profeta Isaías está falando sobre Tiro. Tiro é uma cidade, às margens do mar Mediterrâneo, que era a antiga Fenícia, né? É o que? Um entreposto comercial. Mas o comércio lá era desenfreado, era um comércio mesmo. Várias nações vinham um navio ali, saíam carregados de mercadoria. Então, quando fala de Fenícia, de Tiro, falando de comércio, aqui, de comércio. Só que claro que o comércio junto com as religiões, várias religiões ali, idolátricas, aquela coisa toda. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Para a gente pegar um ensinamento aqui do Isaías. Tiro, ele está dizendo sobre Tiro, e ela tornará sua ganância de prostituta, e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. Então, veja que prostituta no sentido de uma prostituta espiritual, tá? Religião. E comércio com todos os reinos sobre a face da terra. Okay? Porque Tiro era comércio, então os caras comerciavam desenfreadamente. Então é aquela coisa que a gente tem hoje. Comerciar desenfreadamente para quê? Para acumular dinheiro, riqueza, e o dinheiro começa a mandar na sociedade. É aí que começa a história. O dinheiro começa a mandar na sociedade. O dinheiro manda no que você faz. Se você precisa de dinheiro, você vai se prostituir. Você precisa de dinheiro, você vai roubar. Você precisa de dinheiro, você vai mentir. Você precisa de dinheiro, você vai se corromper, ser um corrupto. Você precisa de dinheiro, você vai traficar. Entendeu? E por dinheiro começa a mandar aí, meu amigo. Entendeu? Escravizão. Entendeu? É a grande Babilônia que está te escravizando. Porque o que manda? O que tem que mandar, meu amigo? É a Torá, o Evangelho. Acabou. Ok? Acabou. Tá? O dinheiro, você precisa de dinheiro para viver. Você não vive por causa do dinheiro. Ok? Então, entendeu? Então, que você vive, você tem que viver da palavra de Deus, não é pelo dinheiro. Entendeu? Então, comércio desenfreado, é igual Tiro e Sidônia, comercializar, começa idolatria. Entendeu? Então, ou seja, essa é a síntese da coisa. Ainda em Isaías 47, verso 15, comece idolatria. Eu lembro logo do Natal e do ovo de Páscoa, cara. É impressionante. E do comércio de indulgência, né? Nas igrejas. Isaías 47, verso 15. Isaías 47, verso 15, diz assim, ó, assim serão para contigo, aí no caso aqui, para com Babilônia. Ok? Para com Babilônia. Isaías 47 também é a queda de Babilônia. 47, verso 15. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes, desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho. Ninguém te levará, ninguém te salvará. Aqui ele está falando sobre a queda de Babilônia, né? Que a Babilônia, é claro, tinha muitos negociantes, né? E por conta da destruição, os comerciantes vão, lógico, abandonar ela, né? Porque ela vai ser destruída, entregue às chamas. Tá? Então, de igual modo, aqui no Apocalipse 18, verso 15, né? Todos os comerciantes, né, que lucraram com essa Babilônia econômica, né, vão lamentar a destruição do sistema, né? Porque eles enriqueceram com o sistema. Por isso que eles vão chorar e vestir luto, né? Deixa eu ver aqui, agora vamos para o verso 16. Vamos lá, verso 16, ó. E dirão os comerciantes: ai, ó grande cidade, você vestia linho puro, roupas de púrpura e escarlate. Você se enfeitava com ouro, pedras preciosas e pérolas. Aí repetindo aqui, ai, e dirão, ai, ó grande cidade, você vestia linho puro, roupas de púrpura e escarlate. Você se enfeitava com ouro, pedras preciosas e pérolas. Aí, essa é a descrição da grande Babilônia. Note que eu já expliquei isso no Apocalipse 17, quando diz que a Babilônia se vestia de linho puro, de roupas escarlate e púrpura, que é basicamente vermelho e roxo.
escarlate e púrpura. Aí eu até citei lá no Apocalipse 17 que nas roupas de Arão, sacerdote, né, tinha escarlate, púrpura e azul. Escarlate, púrpura e azul. Por quê? O azul simboliza o quê? Os mandamentos. Os mandamentos, a instrução do Eterno. A instrução da Torá. Okay? Então, dentre as instruções, olha, instrução, exemplo de instrução, mandamento. Não cultuar ídolos. Não fazer ídolos, mais de cultura. Não ter outros deuses. Né? E o que Babilônia faz? Né? O que tem no sistema, na religião mundial hoje? Quase toda religião mundial hoje cultuam politeístas. Vários, entre aspas, deuses e fazem várias imagens. Né? O sistema mundial de religião ensina isso. Mas a Torá condena isso. O que a Torá diz? Não explorar a usura. Mas o que a Babilônia econômica faz? Ela explora extremamente a usura, o pobre, juro, cartão de crédito, juros do banco. Entendeu? Amparar o órfão viúva, a Torá ensina. E o que o sistema faz hoje? O sistema de desigualdade social extrema. Então percebam que isso é sustentado pela religião mundial. Tá? Isso é sustentado pela religião mundial. Que o Evangelho e a Torá, repito, é estrutura social também e mudança radical da sociedade, da estrutura social e econômica. Então, a prostituta aqui, a grande Babilônia, a grande cidade, ela está vestida de púrpura e escarlate, mas ela não está vestida de azul, porque o azul significa os mandamentos. E a grande Babilônia não obedece os mandamentos, ela prevarica contra os mandamentos. Ok? É isso que significa. Então, se a gente for lá no Apocalipse 17, verso 4, tá? Como ele está escrevendo aqui a grande Babilônia, Apocalipse 17, verso 4, diz que ela estava toda enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações, que são as impurezas da sua prostituição. No caso, esse cálice aqui é um cálice de prostituição, que é o quê? Vinho de prostituição da idolatria, falsa adoração. Okay? Então, quando você se rende a esse sistema, que vale tudo pelo dinheiro, você coloca o dinheiro em primeiro lugar, e você pratica a ostentação, acúmulo de riquezas, e não ajuda a amparar o órfão e a viúva, você não faz aquilo que a Torá e o Evangelho manda, você está prestando falso culto, amigo. Você está é um falso culto. Você se rendeu à Babilônia econômica. Ok? Verso 16. Pois é, está enfeitada com ouro e pedras preciosas também. Né? Riqueza, opulência, ostentação. Porém, ela não está vestida de azul, não tem os mandamentos. Por isso que ela vai ser destruída. Verso 17. Bastou 1 hora para sua riqueza virar nada. Bastou 1 hora para sua riqueza virar nada. Como eu disse, aí a gente não sabe, porque as pragas dela virão num só dia. Um dia seria um ano literal. Né? Mas o julgamento dela consolidado aqui em 1 hora. 1 hora divide um ano por 24 daria 15 dias. Pode ser que o golpe final dure 15 dias. Ok? Não sabemos. Só quando tiver cumprida a profecia. Ok? Ainda no verso 17. Mas, de qualquer forma, a destruição desse sistema será repentina. Ok? Sistema religioso mundial. Todos os pilotos e navegadores, marinheiros e quantos trabalham no mar vão ficar de longe. Todos os pilotos, navegadores e marinheiros e quantos trabalham no mar vão ficar de longe. Agora a grande questão é quem seria todos esses pilotos, marinheiros que trabalham no mar. Que pode representar o sistema comercial, a lamentação. É um terceiro lamento, né? Que o primeiro lamento foi dos reis da terra, o sistema político. O segundo lamento é dos mercadores da terra, sistema comercial e financeiro. Esse terceiro lamento, todos os pilotos, navegadores e marinheiros quando trabalham no mar vão ficar ao longe. Poderia ser o sistema comercial? Sim, porque havia comércio hoje, né? Grande parte do comércio mundial é pela via dos oceanos, né? Por navios. E naquela época também, eu até citei aqui Tiro, né? Na Fenícia também navios eram utilizados no comércio. Mas penso eu que aqui ele está dizendo sistema de comunicações. Sistema de comunicação mundial lamentando. Por quê? Porque naquela época, óbvio, não havia internet, essa coisa toda, né?
como que era feita a comunicação naquela época, na época de Babilônia, né? Na época de 6 séculos antes do Messias, ou no tempo do Messias. Ora, o Império da Pérsia tinha uma rede de correio através de cavalo, que eram chamados sápatras, né? Cavalo. Mas qual que era o sistema de transporte mais rápido naquela época? Era o navio, né? Tinha os navios de Tarsis, aquela coisa toda, navio, né? E o navio era quem levava a notícia, né? A notícia chegava mais rápido através do navio. Então, você recebia notícias, né? Através do navio. Os navegantes vinham para comercializar ou para levar prisioneiro e levavam as notícias. Okay? Então, penso eu que se todos os pilotos, os navegadores, marinheiros, enquanto trabalham no mar, vão ficar de longe, né? Simboliza esse terceiro lamento. O terceiro lamento é do sistema de comunicação, sistema midiático, né? Para nós hoje seria mídia, internet, rádio, essa coisa toda, né? Lamentando, eles vão lamentar a queda de Babilônia. Né? Porque veja, o sistema midiático hoje, gente, ele é 100% Babilônia. 99% Babilônia. Raramente você tem um programa de televisão e rádio efetivamente comprometido com ajudar o próximo, anunciar uma doutrina do sã evangelho, entendeu? Correto, bonitinho. É 1% só. A grande mídia, rede de esgoto, rede podre, é só Babilônia total. Essa novela da Globo, homem com homem, é feitiçaria, mulher com mulher, é casamento destruído, é adultério, tá? É só sacanagem, tá? Então, sistema midiático, sistema de comunicação, lamentando a queda de Babilônia. Verso 18, ó. Viram a fumaça do incêndio e gritaram: quem era igual à grande cidade? Né? Eles lamentando: quem era igual à grande cidade? Vou dar um pulinho lá em Isaías 34, verso 10. Isaías 34, verso 10. Diz assim, ó: nem de dia nem de noite se apagará. Eu já li essa passagem, né? Mas eu vou repetir a descrição de Edom. Nem de dia nem de noite se apagará, seu fumo subirá, de geração em geração será assolada. De século em século ninguém passará por ela. Então, esse fumo aí de incêndio, isso significa a destruição total de Edom. Da mesma forma, verso 18 aqui: viram a fumaça do incêndio, destruição total, não volta mais. Tá? Esse sistema não vai voltar mais. Tá? Com certeza. Verso 19: esses homens do mar jogaram cinza na cabeça e choraram, ficaram de luto e gritaram: ai, ai, ó grande cidade! Com a sua grandeza, todos os que tinham navios no mar acabaram se enriquecendo. Bastou uma hora para você se acabar. Repetindo: esses homens do mar, que penso eu seja todo o sistema midiático de comunicação, jogaram cinza na cabeça, choraram e ficaram de luto e gritaram. Jogar cinza na cabeça é sinal de luto, tá? De tristeza. E gritaram: ai, ai, ó grande cidade, né? Ai, ai, ó grande cidade. Com sua grandeza, todos que tinham navios no mar acabaram se enriquecendo. Aqui, todos que tinham navio no mar também pode significar o sistema comercial, mas aí no caso um sistema comercial maior, né? Porque você tem um comerciante local, o comerciante regional, o comerciante que tem até que comercializa no país inteiro, mas você tem aqueles comerciantes que são comerciantes internacionais. Então, grandes empresas multinacionais, por exemplo, também pode significar isso. Porque naquela época só chegava aos lugares mais distantes, outros países, outros continentes, quem tinha navio no mar. Esse é um comércio internacional, né? Hoje em dia a gente tem um comércio mundial, que é o quê? Grandes multinacionais. Então esse lamento pode ser um lamento também das multinacionais, grandes corporações, ok? Pode ser isso também. Todos que tinham navio no mar acabaram se enriquecendo. Bastou uma hora para você se acabar, né? Mais uma vez ele reforça: bastou uma hora para você se acabar. Uma hora, então, ou seja, é uma destruição de fato repentina. Tá? Destruição repentina. Então, esses foram os 3 lamentos, né? Note-se que o Eterno, ele também deu, Apocalipse 14, ele deu 3 avisos, foram os 3 anjos. E aqui a gente tem 3 lamentos. Verso 20.
Alegre-se, ó céu, por causa dela. E vocês também, santos, apóstolos e profetas, pois Deus a julgou com justiça. Alegre-se, ó céu, por causa dela. E vocês também, santos, apóstolos e profetas, porque Deus a julgou com justiça. Então vejam que uma coisa é o que preconiza a grande Babilônia. Outra coisa é o que ensina os santos. Os santos seriam quem? Seriam os filhos do povo, os povos de Deus, né? Os filhos de Deus. Apóstolos, que são os emissários do Messias, os profetas, né? Então, os que os santos, apóstolos e profetas ensinam é uma coisa. O que a grande Babilônia ensina é outra, é totalmente oposta. É totalmente oposto. Então, quando você vê determinados pastores ensinando que você vai ter um congresso empresarial por sucesso, que você vai prosperar como um grande empresário e você vai acumular riqueza, você tem alguma coisa errada nessa história, né? Quando diz que você vai jogar o seu carro velho na fogueira santa, que Deus vai te dar um carro novo, zero, melhor do mundo, ora, você tem falsos apóstolos que estão ensinando entre aspas, evangelho falso de Babilônia. Entendeu? A Babilônia é gospel. Não combina uma coisa com a outra. Então, o que os santos, apóstolos e profetas ensinam é totalmente diferente do que a grande Babilônia ensina. Ok? Então, e por causa disso, a perseguição aos santos do Altíssimo, né? Pela religião falsa mundial, aí, desde a época da Inquisição, né? E por aí vai. E os próprios santos na tribulação final, que não vão aderir à marca da besta, não vão servir mais da besta, vão ser perseguidos, excluídos da sociedade, na melhor das hipóteses, o Eterno vai fazer justiça para esse pacote inteiro, tá? Verso 20, então, verso 20, vamos dar uma olhadinha em Jeremias 51, 35 e 36. Jeremias 51, 35 e 36, diz assim, ó: a violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre Babilônia. Diga agora a morador de Sião, e o meu sangue cai sobre os moradores da Caldeia, diga Jerusalém. Pelo que assim diz Yahweh, eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti, e secarei o seu mar e farei que se esgote seu manancial. Ou seja, tal qual a Babilônia oprimiu Sião, oprimiu os israelitas, né, no cativeiro de 70 anos, agora chegou a vez de pagar a Babilônia. De Babilônia pagar por tudo que fez, inclusive por ter oprimido o povo de Deus. Entendeu? Então, de igual modo aqui, eu já falei, aqueles que não vão aceitar a imagem, a marca da besta, vão ser excluídos da sociedade, perseguidos, presos e por aí vai. E o Eterno vai fazer a justiça, né, por terem perseguido também esses servos dele. E desde tempos antigos, o próprio Sinédrio judaico perseguiu a igreja primitiva de Nazarena. O Império Romano, que perseguiu o século 2 e 3, os santos lá, né? Aí depois veio a própria Inquisição, né? Veio perseguindo quem não seguiu os dogmas, quem não se rendia os dogmas criados por ele, e por aí vai. Por aí vai, até a tribulação final de quem não servia a marca da besta. Então o Eterno vai fazer justiça sobre tudo isso, ok? Então essa queda de Babilônia, não só pelas iniquidades de Babilônia, mas por justiça também, por perseguir os servos do Altíssimo. Verso 21. Verso 21. Aqui. Nessa hora, um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma pedra de moinho e a jogou no mar, dizendo... Tá? Nessa hora, um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma pedra de moinho e jogou no mar, dizendo: com essa força será jogada a Babilônia a grande, e nunca mais será encontrada. Veja bem, nessa hora um anjo forte, aqui esse anjo forte, né, um anjo forte, já aqui no Apocalipse 18, verso 1, diz assim, ó, que um anjo descendo do céu tinha grande poder. Tá? É o mesmo anjo? Eu creio que não. Tá? Que um anjo descendo do céu tinha grande poder, eu penso que o poder dele é espiritual, para trazer uma mensagem de verdadeira adoração. Tá? Trazer uma mensagem de sã doutrina, um poder espiritual. Né? Já esse anjo forte aqui, não está dizendo que ele veio do céu,
Mas é um anjo, é um mensageiro. Pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas ou um movimento. Anjo forte é que ele vai vir para trazer ou iniciar uma mudança bruta e forte na estrutura social, econômica ou religiosa. Ok? Eu penso nisso. Então, nesse momento, o que isso pode indicar? Que nesse momento, né, depois das 7 pragas, aí, a grande Babilônia, a região mundial dividida em 3, já vai haver um movimento, né, de aceitação até mesmo popular em prol da destruição da grande Babilônia. Ok? O que vai terminar sendo executado pelos chifres e pela besta, que vão odiar a própria religião, a própria Babilônia. Okay? E é claro, possivelmente eles vão fazer isso e ter uma própria aceitação popular, diante de tantas pragas, né, que eles vão passar, né? Agora esse anjo é um mensageiro. E falando em anjo forte, eu lembro logo do anjo do Apocalipse capítulo 10. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui, Apocalipse capítulo 10. Verso 1, depois disso vi outro anjo, era forte e vinha descendo do céu. Aí já é diferente. Esse anjo aqui do Apocalipse 10, verso 1, era forte e vinha descendo do céu. Né? O que é esse anjo aqui? Foi um movimento. Que movimento que foi que esse anjo forte, né? Esse anjo forte descendo do céu, quer dizer que ele veio trazer algo, a mensagem espiritual, ok? Mas também anjo forte que isso implicou na estrutura social da época, foi o que? A reforma protestante. Né? Foi uma mudança bruta, um movimento forte, para acabar com a hegemonia do papismo, né, do catolicismo, levar a Bíblia às pessoas, imprimir várias Bíblias, cada um tinha sua Bíblia, para levar a palavra para cada um. Então foi um movimento forte, reforma protestante. Então, esse anjo forte aqui implica numa mudança desse tipo. Tá? Então, possivelmente já uma mudança já para iniciar a destruição de Babilônia, para as pessoas partirem para a verdadeira adoração. Ok? Então, penso que não seja o mesmo anjo do Apocalipse 17, verso 1. Apocalipse 18, verso 1, mas seja um outro anjo. Né? E claro, não está dizendo que esse anjo veio do céu, então não sabemos como será a configuração dele exatamente, mas só quando se cumprir a profecia. E esse anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma pedra de moinho e a lançou no mar. Né? Jogou no mar, dizendo: com essa força será jogada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma olhadinha em Jeremias 51, versos 60, 63 e 64, que diz assim, ó, mais uma vez, Jeremias aqui estava profetizando a queda da Babilônia, do império da Babilônia, né, de Nabucodonosor, que foi realmente destruída. Diz assim, ó, escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, todas essas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E será que, acabando tu de ler esse livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio do rio Eufrates, e dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Então, as palavras de juízo, né, sobre Babilônia foi atada numa pedra e lançada no rio Eufrates. Ou seja, como a pedra afunda na água, essa é a queda de Babilônia. Tá? Só que aqui no caso, a pedra do tamanho de uma pedra de moinho, né? Que é uma pedra maior, e jogou no mar. Né? Não jogou no rio, como Jeremias fez, mas jogou no mar, ou seja, Babilônia será destruída, realmente. A pedra não tem como ela voltar do mar. Ela vai ser completamente destruída. E, mais uma vez, a linguagem que traz da profecia, né? O profeta Jeremias. E, de igual modo, a Babilônia, né? O Império Mundial de Falsa Religião, vai ser destruído também. E já avisado previamente. Com essa força será jogada a Babilônia grande e nunca mais será encontrada. Né? Verso 22. E o canto de arpistas e músicos e flautistas e tocadores de trombeta em você nunca mais se ouvirá, e nenhum artista de arte alguma em você jamais se encontrará, e o canto do moinho em você nunca mais se ouvirá. Repetindo, verso 22. E o canto de arpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trombeta em você nunca mais se ouvirá. Então ele está falando de quê? Que músicos, música, né?
música que havia lá em Babilônia, óbvio, vários músicos. Mas a grande questão é hoje, na Babilônia de hoje, né? Tem músico? Ah, tem muito músico. Tem muito músico. E a pergunta que fica é, esses músicos, eles tocam e eles cantam a adoração ao Eterno, ao Ser Supremo? Tá? Ou eles adoram porcarias? Ou eles cantam porcarias de falsa adoração? É a pergunta que eu faço. Né? Porque o dever de todo músico é cantar para o Eterno, cantar louvores e adoração, né? Render ações de graça ao Eterno e ao Messias, né? Esse é o objetivo da coisa. E isso é devido, isso é um dever de toda criatura, né? Prestar culto ao Ser Supremo, que é o Criador. Okay? Agora, e o sistema musical de hoje? Eu estou falando a nível mundial, como é que ele é? Ele faz isso? Não faz. Tá? O sistema musical de hoje é um sistema demoníaco. Demoníaco. Tá? Eles apregou, vários artistas são satanistas, mas satanistas mesmo. Por exemplo, bandas de heavy metal, por exemplo. Bandas de heavy metal, rock. Tá? Bandas igual, aí você tem o Lixo Quinote, o Iron Maiden, que é um satanismo extremo. Acesse a playlist O Oculto Subliminar, você vai ver eu explicando inclusive sobre Iron Maiden, sobre Slipknot, sobre Imagine Dragons. São bandas vendidas, são recrutadas por maçonaria Illuminati, né, para poder passar a mensagem dele, né, e entupir a cabeça de povo, embriagar o povo com porcaria. Então tem muito satanismo. A Madonna é satanista, é uma cabalista satanista, que já estava jogando gracinha aí antes do coronavírus, né? Antes do coronavírus, já estava jogando subliminar dela. A Lady Gaga é uma baita satanista. Tá? Ela é satanista, tá? Ao extremo. Poderia citar aqui um lixo que tem aqui no Brasil, que é essa tal de Anitta. Isso é uma prostituta satanista. Tá? Isso é uma satanista prostituta da maçonaria. Todo o conteúdo que ela passa é imoralidade sexual. Inclusive a Anitta é o nome de um demônio, a Aba. Demônio, por isso que ela é um demônio da luxúria, por isso que ela passa tanta coisa assim de caráter de imoralidade sexual, que ela é uma espécie de avatar desse demônio, né? Poder citar esse lixo aí, tal de Pablo Vittar, que isso é uma aberração de Babilônia, tá? Um homem, sujeito homem, mutilou os próprios testículos para poder rebolar, mais o Satanás, rebola igual o Satanás. Se o Satanás botasse o dedo na tomada 220, não ia rebolar igual a ele, rapaz. Tomasse um choque de 220 volts. E é isso aí, cara. Esse é o demônio. É Babilônia. Né? Essa música sertaneja é uma bela porcaria que só fala em bebê e adultério. Entendeu? E, enfim, sem contar o funk. O funk é um ritual. Né? O funk é um ritual. Porque antigamente, cara, havia em Babilônia, a Babilônia antiga, desde a Torre de Babel, rituais de sexo. Rituais de sexo, né? Então, por isso que o funk é uma mistura, é uma música extremamente erotizada, né? Aquelas mulheres ficam naquelas posições ginecológicas e eróticas, porque na verdade aquilo é um culto, né? Um culto a Baal, né? Eu lembro sempre da paraxá do Finéias, né? Finéias que os israelitas prevaricaram, né, pela conspiração de moabitas. E Finéias tomou atitude, porque tinha lá um israelita fazendo sexo na frente da tenda da congregação com uma moabita, porque o culto a Baal era um culto do sexo, né? Então ele foi e atravessou os dois com a lança, né? Então você vê hoje na maçonaria os ensinos do próprio Albert Pike, no livro Morais e Dogma, que ele diz que Satanás ele é uma força, né, que essa força é liberada com rituais de sexo tântrico, né? Então isso tudo vem de Babilônia. Isso tudo vem de isso é satanismo. E o funk é isso. Né? O funk é isso. Está meio camuflado ali, mas é isso. Enfim. Ou música que cantam besteiras, besteiróis e futilidades. E sempre tem um culto aí por detrás. É o exemplo do Raul Seixas, né? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. A música dele, né? Da sociedade alternativa. Isso é o quê? Isso é satanismo. O livro de Aleister Crowley, um dos maiores satanistas. Faça o que tu quer para estar na lei. Você pode fazer o que você quiser, que é válido. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, adulterar, pode fazer o que você quiser. Isso é satanismo. Enfim, é até difícil citar, poderia citar aqui inúmeros outros.
música própria axé, que é um besteirol dos infernos, uma música com a letra, tipo assim, extremamente torpe e ridícula, né? Então o sistema musical, de maneira geral, ele é lixo que serve para alienar as pessoas. Sempre tem um componente religioso, sempre tem. Poderia citar a música aqui antiga, aquela Menina Veneno, né? À meia-noite ela vem, Menina Veneno, por quê? Porque dentro do satanismo, da bruxaria, eles acreditam que é à meia-noite que é o horário que os espíritos saem, né? Então, quer dizer, tudo sempre tem uma espiritualidade nefasta por detrás da coisa. São a música de Babilônia, ok? Então, o que ele está anunciando aqui, penso eu, que é a destruição desse sistema musical nefasto, né? Então, nos 1000 anos, reino de 1000 anos, só música de louvor e adoração ao Altíssimo, porque é assim que tem que ser, ok?